Provérbios, não, Romanos 8, 19. Tem um texto que diz: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Que colocação temos aqui. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Em versículos que se seguem, diz coisas que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade. Então, no versículo 22 diz: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, está com dores de parto até agora. A colocação aí que a criação está gemendo, está em dores de parto até agora. A causa é que ela foi sujeita à vaidade, não por ela mesma, mas por quem a sujeitou. Tem alguém fazendo com que a criação gema com dores de parto. E esse estado de sofrimento da criação está pedindo por uma coisa: o aparecimento dos filhos de Deus. Essa é a grande expectativa da criação. O aparecimento dos filhos de Deus. Então diz que a natureza está esperando o aparecimento dos filhos de Deus. Eis, estamos aqui. O que é que está faltando? As Escrituras diz que todos os que são dirigidos pelo Espírito são filhos de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Estamos aqui. A resposta para esse gemer da criação está onde? No aparecimento dos filhos de Deus. E quando é que aparecem os filhos de Deus nesse cenário do mundo? Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Quando nós nos deixarmos ser dirigidos pelo Espírito de Deus, com este ensinamento, aparecerá na terra os filhos de Deus. A grande expectativa para essa natureza que geme com dores de parto, pois ela está sujeita ao pecado. Aqui vem em mente Jesus Cristo como grande modelo. E podemos ver as obras de Jesus Cristo. Ele expulsou demônio, ele curou enfermo. Ele libertou as pessoas do cativeiro de quem as cativa. Pois para aquela mulher que estava doente, ele falou: não convém livrá-la do cativeiro de Satanás? A doença é um cativeiro de Satanás. A pobreza é um cativeiro de Satanás. Nós somos filhos de Deus. E a natureza está
esperando pelo aparecimento dos filhos de Deus. E Jesus disse: aqueles que crerem em mim vão fazer a obra que eu faço. Libertar o povo do cativeiro de Satanás. Por isso a natureza geme na expectativa do aparecimento dos filhos de Deus. Então temos que ver como é que nos tornamos filhos de Deus. Pois a natureza está nessa esperança, está querendo ver os filhos de Deus para libertá-la do que a faz sofrer, do que a faz padecer, para tirá-la do foco dos seus gemidos, daquele que as faz padecer, daquele que a conduz em cativeiro. Pois o inimigo sujeitou este mundo e a natureza ficou sujeita a ele. Então a natureza está esperando com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Grande época é a nossa. Nós temos esse conhecimento. Como é que aparecem os filhos de Deus aqui na terra? Já vimos que não é através de igrejismo, de denominacionalismo. Já faz 2000 anos que existe o igrejismo. E o povo não foi libertado. A natureza não foi libertada pelo aparecimento dos filhos de Deus. A natureza está esperando esse surgimento dos filhos de Deus. Vai surgir aqui nessa terra. Não é coisa do outro mundo. E nós podemos ver como, pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí está o surgimento dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os dirigidos pelo Espírito de Deus. Não é os dirigidos por igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. Isso são coisas de homens. Igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. São coisas de homens. E os homens têm se apegado às suas tradições, a ouvir os seus mentores, mais do que a própria palavra de Deus. Entre a palavra de Deus e os mentores, os homens preferem ficar com os mentores. E ficam meditando mais nas obras dos homens do que nas coisas de Deus. É como o exemplo de Cristo. Pilatos deu a oportunidade. Vocês querem que eu solte a Cristo ou a Barrabás? O povo, sendo impulsionado por seus líderes religiosos, colocaram em sua boca a intenção dos seus líderes. Soltem a Barrabás. Soltem a Barrabás. Estavam soltando para este mundo um criminoso, um ente que eles mesmos rejeitaram e colocaram na prisão. Era um ser perigoso e danificador. Soltaram para o mundo, jogaram para fora Barrabás e crucificaram a Cristo, calaram a Cristo, tiraram Cristo desse mundo. Aí está o fruto da tradição. É o fruto do igrejismo. O igrejismo tem o seu editorial, a sua linha de pensamento. Todas elas têm a sua linha de pensamento, a qual vai dar o perfil da sua roupagem. Quando seguimos uma igreja, estamos seguindo um determinado editorial, uma determinada linha de pensamento. Uma ideologia. E soltamos a Barrabás.
E às vezes dissemos como aquele outro disse: eu já tenho religião, não me fale de Deus. Não me fale de Deus. Eu não quero ouvir nada sobre Deus. Eu já tenho religião. A religião dele está separando ele de Deus, pois ele já tem religião. Ele não quer ouvir falar do pensamento de Deus. Olha o ponto em que estamos chegando. Ficamos mais com as nossas tradições. E assim nos caímos no cativeiro daquele que todo sujeita. Soltamos a Barrabás em nosso mundo e crucificamos, calamos a Cristo. Daí a natureza geme. A natureza geme com dores de parto. Ela espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus, os homens que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Estes não são privilegiados, não. Eles são aqueles que aprenderam o que o Espírito diz às igrejas. Pois eles sabem que eles são as igrejas. Eles sabem que eles são os templos de Deus. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Disse Paulo. Paulo está dizendo que você é a igreja de Deus. Igreja de Deus. Lugar, espaço onde o Espírito Santo habita. Lugar a partir de onde o Espírito Santo pode soprar a sua vontade. Lugar aonde Deus pode, através de você, libertar muitos dos cativeiros desse grande arqui-inimigo que coloca a humanidade e a natureza a gemer com dores de parto. A natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelas sugestões do Espírito Santo. São aqueles que têm consciência de que eles são os templos de Deus. Essa é a expectativa. Aí está a expectativa da natureza. Ela espera por sua libertação. E quem vai libertá-las desse jugo, do inimigo que a sujeita, são os filhos de Deus. Aqueles que irão fazer as obras que Jesus Cristo fez na terra. Se você crer em mim, vocês vão fazer o que eu fiz, o que eu faço. São as palavras de Jesus Cristo. Ele falou: eu dou o meu nome. No meu nome você vai curar enfermo, no meu nome você vai expulsar demônios. Se você crer, você vai fazer. Pois a linha de Jesus Cristo é: tudo será feito conforme você crê. Em outras palavras, tudo vai ser feito conforme a sua fé. É essa manifestação que a natureza que geme com dores de parto espera. A manifestação dos filhos de Deus, não dos igrejeiros, dos denominacionalistas, dos tradicionalistas, mas dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. Temos hoje, em nossos dias, a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. Nunca a coisa ficou tão clara como em nossos dias. Hoje nós podemos nos colocar nessa dimensão, a dimensão dos filhos de Deus. A solução para a grande esperança dessa natureza que geme sob o jugo deste inimigo que a todos está sujeitando, levando morte, sofrimento, padecimento. É alta hora de nos descobrirmos.
e ver que não é coisa do outro mundo, não. Jesus Cristo disse, se as minhas palavras estiverem dentro de você, o que é que vai acontecer? Eu e meu Pai viremos fazer morada em vós. Veja, não é coisa de outro mundo, não é coisa difícil, não é coisa para os intelectuais, é coisa que está ao alcance a qualquer pessoa. Ela tão somente tem que deixar que a palavra de Deus viva dentro dela. É isso que Deus está exigindo. Deus está exigindo que nós deixemos que a palavra dele viva dentro de nós. E se a palavra dele estiver dentro de nós, Jesus e seu Pai virá fazer morada em nós. Olha novamente a colocação, nós como templo de Deus, Deus habitando em nós, Deus habitando em mim e você. Agora, nós temos que deixar. E nós permitiremos que isto aconteça, que Deus habita em nós, quando nós deixarmos que a sua palavra habita dentro de nós. Isso será o suficiente. Assim Deus, através de nós, poderá libertar a natureza desse jugo, onde ela está gemendo, porque tem um inimigo que a está levando cativa. E hoje nós sabemos que Deus já fez um plano para tirar o homem do cativeiro do adversário e levar para o reino do seu amado, o reino do seu amor. Mas quem vai tirar essa natureza desse cativeiro é o aparecimento dos filhos de Deus. A natureza está esperando por mim e você, meu amigo. A natureza está esperando por nós. Quando aprendermos a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Quando descobrirmos que nós somos a igreja, que nós somos o templo de Deus. A natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que sabem ouvir a voz do Espírito e se deixam guiar pelas indicações que o Espírito coloca à nossa frente, libertando a nós mesmos do cativeiro do adversário. Aí nós seremos libertadores de outros. E eles, por sua vez, serão libertadores de outros. Assim, o inimigo, Satanás, estará debaixo dos pés de Jesus Cristo através de mim e de você. A natureza está esperando por mim e por você. E a condição é que nos deixemos guiar pela voz do Espírito Santo. Aprendamos a ouvir o que o Espírito diz a nós. E nós sabemos que o Espírito Santo só pode dizer a nós quando nós estivermos diante da presença da palavra. Pois Jesus disse que o Espírito Santo há de tomar do que é dele e vai dar para nós. E o que é de Jesus Cristo? A palavra. Voltamos ao que foi dito para Josué. Josué medita nessa palavra de dia e de noite, para que os teus caminhos prosperem. Olha o termo prosperem, prosperidade. Isso não é palavra de homem? Prosperidade, libertação de Satanás, libertação do jugo de Satanás. Isso não é proposta de homem. Isto é proposta de Deus. Deus quer nos libertar do jugo do adversário, quer nos conduzir ao reino do seu Filho, ao reino do amado. E assim seremos libertos do cativeiro de Satanás. Vamos libertar a natureza do seu jugo. Vamos ser filhos de Deus. A natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Estes filhos de Deus libertarão a natureza do seu jugo.
libertarão a natureza do jugo do inimigo que a põe em cativeiro e sujeição. E esses libertadores sou eu e você. A natureza nos espera. Ouçamos o que o Espírito diz a nós, às igrejas de Deus. É uma boa nova, né?